Então, se você não entender o Samkhya, fica difícil de você entender os sutras. Por isso, o Samkhya, quanto filosofia, além do ciclo existencial, ele traz a enumeração do processo de desenvolvimento ou de formação do universo, que começa com a consciência pura, que é chamada de Purusha. O Luiz nem brigou comigo nenhuma vez pedindo para aumentar o... Você já está feliz. Que é a consciência. E essa consciência, por um motivo não muito bem esclarecido, e que o Samkhya e nem o Yoga Sutra perde tempo para esclarecer, ele simplesmente percebe que existem essas duas coisas, e ele dá isso como é que pode se dizer? Isto é si mesmo. Isto é si mesmo, entendeu? Não tem o que dizer. Isto existe, é isto aí. É um fato consumado. Muito obrigado. E esse Purusha, ele se une a Prakriti. A Prakriti, que é a natureza. A princípio, o Samkhya postula que o Purusha e a Prakriti, eles são separados. E os dois são eternos e infinitos. Não vou entrar em discussão sobre esse raciocínio do Samkhya, é só o que ele diz. E que, ao se unir, essa natureza que possui dentro dela 3 grandes atributos ou qualidades, que são chamados de gunas, se desequilibram. Na Prakriti, esses gunas, eles estão estáveis. O processo de criação do universo se deve à alteração dos gunas. E a união de Purusha e Prakriti faz com que os gunas se alterem. Gunas, quais são? Sattva. Próximo. Rajas. E o próximo? Tamas. Princípio da luminosidade da consciência, princípio da paixão e do movimento, princípio da inércia e do obscurantismo. Tá ok? Quanto mais tamas, mais sólido. Quanto mais rajas, mais movimento. Quanto mais sattva, mais claridade, mais lucidez. Perfeito? Muito bem. Sattva é amarelo. Rajas é? Tamas é? Preto. Ou azul escuro. Ok? É tão preto que é azul. Tá? É uma brincadeira, mas na realidade... Não, não é. Isso é rajásico. Isso aparece não só nos elementos materiais, mas aparece também na nossa personalidade. E esses princípios, eles estão em tudo. No mais sólido, no diamante, mais sólido do mais sólido, tem os 3, Sattva, Rajas e Tamas. Mas predomina e aparece quase que exclusivamente Tamas. Perfeito? Joia. Se os 3 não estivessem juntos, não seria possível, por exemplo, a mudança de estado físico da matéria. Você põe energia, Tamas deixa de predominar e predomina Rajas. O que era gelo vira água. E assim sucessivamente. Tá bom? Ao desequilibrar os gunas, começa a nascer a primeira emancipação do casal Purusha e Prakriti fundidos, que é chamado de Buddhi, ou Mahat. Esse Mahat é uma grande consciência. Consciência com capacidade criativa. Tá certo? Com capacidade criativa. É como
como se fosse é que mente não é uma palavra boa, mas é como se fosse um intelecto supra-humano, ok? Formado pela consciência de tudo que existe. Nesse cara, predomina o guna sattva. E se esse cara está fundido com a ahamkara, que é o ego, se Mahat está fundido com ahamkara, Mahat recebe outro nome, que é chamado de Buddhi, que é o intelecto individual, que aparece como a sua mente individual. Ok? Faz sentido? Faz sentido. Então vamos lá. Junto com Ahamkara, Buddhi, existe um outro cara chamado de Manas. Esse Manas é a mente. Mas que mente? Não, não é a mente que pensa. É uma tela, uma grande tela, onde tudo o que você vivencia é pintado ou recriado internamente. Faz sentido? Cheiros, memória, emoções, imagens, sons, tudo é repintado aqui dentro. E Manas tem essa função de pintar e apresentar para que você compreenda o mundo externo pela via indireta, pela via dos sentidos, ok? E também ele tem a função de selecionar dentro dessa tela aquilo que vai ser importante. Entre os milhares de estímulos que você está recebendo. Manas surgem os órgãos do sentido, os órgãos de ação, as partículas elementares, que são os tamatras, partículas elementares da matéria, tamatras, e os elementos materiais, que são chamados de bhutas. Vamos lá. Alguém está com alguma dúvida? Estou rápido demais? Não? Pouquinho? Conta para mim. Está um pouquinho rápido? Buddhi, então, é a junção de Mahat com a... Não. Eu falei que Mahat, quando unido a Ahamkara e Manas, recebe o nome de Buddhi. Deixa eu só repetir a pergunta. Se Mahat, se Buddhi é a junção, a soma de Mahat com Ahamkara, e ele disse não. Não. Essa estrutura, ela recebe o nome de Buddhi quando ela está unida a Ahamkara e Manas. Por exemplo, a técnica de meditação, como é que ela é? Você senta para meditar. Então você pega um objeto e você se concentra nele. Se a concentração torna-se intensa e profunda, de forma que sobre você, o objeto e o ato somente, e você, porque você tem a consciência de você quanto entidade e personalidade. E isto, se esse fluxo é contínuo e mantido, isso é um dhyana. No momento que você começa a perder a sua identidade como um ser diferente, ou seja, começa a acontecer a fusão entre o objeto, o ato e você, ou seja, você está passando da meditação para o samadhi. Quando isso acontece, por que isso acontece? Isso acontece porque você esvazia esse cara. Você esvazia esse cara, deixando esse cara parado, com uma coisa só. Este aqui não tem motivo de existir. Porque ele existe para dizer o que é dentro e o que é fora. Mas aqui não está chegando nada dos órgãos dos sentidos, só existe um objeto. Nesse momento, quando você perde a noção de quem você esse já não passa a ser um intelecto individual.
que você agora está pensando, tentando entender o que o professor está falando, é esse cara que está fazendo. Mas quando Manas se esvazia, se fundindo com o objeto, e a Ahamkara desaparece momentaneamente, esse cara se torna um intelecto coletivo, onde tudo que existe, tudo que é pensado, existe nele. E por isso que acontece a fusão entre você, o ato e a coisa. E junto com uma explosão de luz e conhecimento, que é o estado meditativo propriamente dito, e o primeiro estágio de Samadhi, que é o Savitarka, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ok? Entendeu? Tem mais uma dúvida aqui. O Duane está perguntando sobre como os Tanmatras surgem de Manas. Ele falou, entendo até o Índrias e Karmendrias, mas eu tive dificuldade de explicar outro dia numa aula sobre como os Tanmatras surgem de Manas. É o mesmo raciocínio como os Bhutas surgem de Manas. O que eu costumo dizer, Duane, é que nós vivemos num grande oceano. Esse oceano ele é feito de matéria, energia, emoção e pensamento. Então, esse mesmo Manas, esse mesmo pensamento que existe, ou essa mesma tela que existe para nós, existe em tudo que é matéria, mas só que ele não está manifestado. Ele não tem por onde se manifestar. Afinal de contas, esses dias, por exemplo, ele é muito previsível, né? A capacidade dele de realizar. Você tem que enxergar os tamatras como se ele fosse, por exemplo, os quarks das partículas elementares dos átomos. Eles são os componentes mais sutis dos elementos materiais. Porque pela junção dos tamatras nós temos a terra, a água, o fogo, o ar e assim sucessivamente. Então a gente poderia dizer, os elementos materiais é o oceano de matéria. Os tamatras é o oceano de energia. Manas é o oceano de mente. E tudo isso está se interligando e interpassando. Quem define o que é dentro e o que é fora, que são entidades distintas, é o ego. E quem entende tudo isso é o intelecto. Por que o Mahat saiu de lá no ensino? Porque este é o intelecto do indivíduo. Quando você entra em meditação... O Mahat é o intelecto do indivíduo. Não. Buddhi é o intelecto do indivíduo. Quando você entra em meditação, o intelecto, é a mente coletiva. É o overmind. É a mente coletiva. Mas por que essa mente coletiva ela é diminuída? Ela é diminuída porque existe um ego. Porque existe a Ahamkara, aquele que faz a personalidade. Quando você entra em meditação, esse cara tem que desaparecer. Porque se ele não desaparece, não existe a fusão entre sujeito, objeto e ato. Porque se ele existe lá, ele sempre vai fazer a diferenciação. A ferramenta para fazer com que ele pare está abaixo. É você fixar um único pensamento. De tal maneira que o processo da personalidade lentifique.